Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Edis falando. Aqui é a Dominique. Na aula de hoje falaremos sobre as 10 atitudes que te impedem de emagrecer. Perder peso está entre as promessas de ano mais populares e difíceis de se cumprir. Ou era o que pensávamos até hoje. É mais do que uma questão de estética. O excesso de gordura corporal, sobrepeso e obesidade é uma questão de saúde. Hipertensão, diabetes, artrose, problemas renais, doenças vasculares ou coronarianas, até alguns tipos de câncer são um dos principais problemas de saúde provocados pelo excesso de peso e também pela obesidade, além de reduzir a qualidade e também a expectativa de vida. A obesidade é o resultado de um conjunto de causas. E hoje falaremos sobre os 10 principais erros que vocês estão cometendo sem perceber e estão atrapalhando a alcançar o seu objetivo de emagrecer. Essa é uma ótima oportunidade para você identificar esses erros se está fazendo parte do seu dia a dia. O primeiro erro é não reconhecer os sinais de fome e saciedade. O ronco da barriga talvez seja um dos maiores ícones sobre a hora de nutrir o organismo. Além dele, a fraqueza, o mau humor, sinaliza que a fome chegou, num processo regulado por um delicado jogo que envolve o cérebro, hormônios e o aparelho digestivo. Nem sempre esse mecanismo é perceptível, o que cria dificuldades para distinguir a necessidade fisiológica de um reflexo ou um desejo, seja antes, seja no meio da refeição. Identificar essas influências é um dos primeiros passos para evitar os excessos, assim como entender a diferença entre saciação e saciedade. A primeira se dá enquanto estamos comendo e visa o instante de parar de comer. A segunda vem depois que os nutrientes são absorvidos e o sistema nervoso freia o apetite. Engolir tudo depressa, sem atenção e ter um cardápio monótono e com pouca fibra desequilibra essa engrenagem. O segundo erro, guiar-se unicamente pela balança. Esse todo mundo comete, hein? Sofrer com um ponteiro ou valor que temem apontar para cima. Ainda é uma cena comum por aí. Mas já é tempo de tirar esse peso da consciência. Ele é um referencial fraco. O corpo apresenta variação na composição dependendo do perfil, das atividades e do cardápio, inclusive em um mesmo dia. Sal, álcool, ciclo menstrual, tudo isso interfere na retenção de líquidos. E se além dos inchaços houver prisão de ventre, muitas gramas vão entrar na conta. O terceiro erro é fixar o padrão de corpo ideal, onde você, antes de visitar perfis nas redes sociais, estabelecer uma meta e vale considerar os fatores como genética, idade, rotina, entre outros, para não cair em frustração. Emagrecer não se restringe a um corpo esguio, sarado, mas a redução do percentual de gordura no organismo. Algo que conversa diretamente com a nossa saúde. O acúmulo na região abdominal coloca o corpo em estado inflamatório, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e até câncer. Vocês sabiam? Muita coisa. O erro de número 4 é fazer dietas ultra restritivas. É um clichê. Toda temporada de verão traz um desfile de regimes para entrar em forma. Você já deve ter escutado alguns. Detox, paleolítico, glúten. Eita, mas calma, gente. Ao vivo é assim mesmo. Tem cachorro, tem tudo na vida, mas vai dar certo. Os filhos estão agitados. Estão muito agitados, estão animados com a live. Tem até uma dieta que chama dieta do astronauta. Preconiza produtos em pó. Vocês acreditam nisso? Ai, meu Deus. Embora possa contribuir para a perda de peso, o que não significa uma redução de gordura, essas táticas raramente têm efeitos duradouros. Determinadas prescrições dietéticas são cheias de regras e que nos privam tanto fisicamente quanto emocionalmente. Desse jeito, a falta de flexibilidade e a ausência de prazer contribuem para a sensação de saciedade e fracasso e impulsionam compensações e compulsões. Assim, a tendência é engordar e cair em outra dieta. E esses ciclos se perpetuam. O princípio para evitar a cilada é comer com atenção, deixando de lado o piloto automático e resgatando a importância de desfrutar das refeições com calma e todos os sentidos. Isso melhora a percepção da fome, da saciedade e respeitando as quantidades adequadas, que permite que a pessoa coma aquilo que realmente gosta. Erro de número 6.
Achar que tudo que é diet e fit é melhor. Doce ilusão. Priorizar determinados itens acreditando que tem passe livre para o exagero. Lembre-se, tudo é questão de equilíbrio. A embalagem deve nos interessar não pelos apelos em formas de termos e qualidades, mas pelas informações no rótulo e da composição. Vejamos alguns produtos diet. Eles carregam no teor de gordura para compensar a falta de açúcar. Se consumir em excesso, você vai engordar de qualquer forma. Tudo que a gente consome em excesso, a gente engorda, né? Ainda mais quando a gente não tem um déficit calórico. Exatamente. Isso vai acontecer de forma natural. E a expressão que bomba hoje é o fit. Tudo que é fit tá ok. O que mais vem é que agregam receitas tradicionais que são adaptadas para parecerem mais magras e saudáveis. Só que não é bem assim. Elas escondem algumas armadilhas. Erro de número 7 é deixar de valorizar pequenas conquistas e enxugar 10 quilos em uma semana e manter o corpo esbelto para sempre. É um enredo típico dos contos dos blogs de fadas. No mundo real, emagrecer envolve tempo, investimento físico, psíquico e mudanças corporais complexas. Daí a sugestão de individualizar estratégias e procurar ajuda profissional. Não se trata de um processo linear. Desde questões genéticas até comportamentais influenciam no desenrolar das coisas. E, no início, a perda de peso tende a ser ativa, rápida, depois se estabiliza, que é o chamado efeito platô. Essa é uma autorregulação do nosso organismo que sempre busca economizar energia para garantir a sobrevivência. Acontece que esse efeito platô desencoraja as pessoas. O que a ciência apoia é o emagrecimento de forma gradual, sem atropelos e reajustando o que for preciso nesse trajeto. Vem para o erro de número 8. Ignorar o equilíbrio emocional. Quem nunca se pegou devorando chocolates em momentos tensos? Estresse, ansiedade, tristeza estão entre os principais gatilhos da chamada fome emocional. Ela ocorre quando a comida é usada para atenuar sentimentos negativos ou prolongar os positivos. Se essa conduta é corriqueira e vem acompanhada de exageros, o resultado é a sensação de culpa. E a angústia, por sua vez, pode interferir em áreas do cérebro relacionadas à saciedade, servindo de estopim para mais abusos. Não é por menos que cuidar da mente é um item de série em qualquer processo de emagrecimento. Outra aliada é a atividade física. A prática de exercícios favorecem a produção de substâncias ligadas ao bem-estar, que é o caso das endorfinas. Será que alguém quer saber do nono erro? Bora lá. Nossa senhora, é erro que a gente para e fala assim, meu Deus, eu cometo a grande maioria desses erros e não me atento a isso no dia a dia, né? Sem perceber. Deixa de ser consciente, isso deixa de ser consciente. E a gente precisa voltar a essa atividade do nosso corpo de forma natural mesmo. Mas vamos lá. Nono erro, não mudar seu ambiente. Aquela ideia de que todo mundo deveria comer de 3 em 3 horas e parar de acelerar o metabolismo já não se sustenta. O que funciona é prestar atenção ao relógio e aos sinais do seu corpo, que foi o que a gente acabou de falar. Um ambiente mais equilibrado exige então que tenhamos na despensa e na geladeira aqueles clássicos saudáveis: frutas, cereais integrais, iogurte desnatado e etc. Que rufem os tambores para o 10º e último erro, e não menos importante. Focar no exercício e esquecer a alimentação, ou focar na alimentação e esquecer do exercício. Atividade física e dieta, dieta e atividade física. Não tem ordem de importância. Os dois devem estar sempre juntos. Não dá para separar um do outro pensando em estilo de vida saudável. O sujeito até pode emagrecer fazendo um regime radical ou sessões isoladas e intensas de exercícios, mas dificilmente vai manter o que conquistou e preservar a saúde, que é o mais importante. O melhor exercício é o da sua preferência e o que cabe na sua rotina. Ele deve ser feito de uma forma prazerosa e também regular. O ideal para perder peso, ganhar condicionamento e evitar lesões com o tempo é aliar práticas aeróbicas, correr, pedalar, dançar, com treinos de musculação. E em paralelo, o cardápio deve complementar os nutrientes para garantir o pique. E pera, vamos pensar aqui um pouco. E o que a grande maioria das pessoas fazem é se restringir em questão de alimentação,
tenta fazer um aeróbio para fazer essa compensação de calorias, né? Para ter esse déficit calórico e começa a ficar flácido. Exatamente. Porque deixa de fazer a musculação, fala que sente o corpo envelhecido e tudo mais. Eu estava com meus sogros esses dias e eles falaram que não queriam emagrecer demais porque eles iam ficar com aparência de velho. Realmente a gente fica, desde que a gente não pratique a musculação nesse processo. O que as pessoas, a grande maioria entra na academia e fala, não, vou fazer aeróbico primeiro porque eu quero emagrecer para depois ganhar músculo, mas não é bem assim. A musculação, ela tem um gasto calórico bem maior do que talvez o aeróbico. Em paralelo, o cardápio deve complementar nutrientes para garantir o pique. Ou lá vem o tal do desânimo. Tem espaço para todos eles, até o carboidrato, fonte de energia que é banida injustamente por algumas pessoas ou algumas dietas. O lema aqui é balancear as doses e mirar nessa energia. Agora me fala, qual desses está amarrando seu emagrecimento? Conta aí pra gente no chat. Não perde tempo não, hein? Coloque isso em consciência para que a gente possa mudar isso rápido. Ó, a nossa aluna Soraya Couto se prendia muito aos números da balança. Conversamos e focamos em outros parâmetros de resultados, como fotos e roupas. Passando 2 meses, voltamos a pesar e obtemos 10 quilos a menos nesse processo. Imagina só se ela ficasse só na balança. E não dá pra perceber, né? Quando a gente tá fazendo a musculação e fazendo um processo de emagrecimento, o ganho de massa muscular, às vezes, vai privar de que realmente o número da balança mude. Porque é uma troca, tá perdendo gordura e ganhando massa muscular. E a densidade é completamente diferente. Enquanto 1 quilo de gordura é deste tamanho, 1 quilo de músculo é deste tamanho. Exatamente. E vai te trazer muito mais saúde, né? É muito curioso isso, muito louco. Mas não sei como executar os exercícios, ou não gosto de ir para a academia, ou até mesmo não sei o que comer. Nós estamos aqui para solucionar todas essas objeções de forma clara e rápida. Nossos alunos têm opções de treinos em casa ou na academia, além de ter vídeos introdutórios e demonstrativos para a execução de cada exercício. Então você não vai ficar perdido. Ai. Agora vamos analisar os itens citados e vamos identificar quais está fazendo parte da sua rotina. Identificando e observando quais mudanças precisam ser feitas e vão ser feitas a partir de agora. Não deixe as informações cair no esquecimento. A ação é hoje e agora. Mas pegando o gancho das amarras do emagrecimento, agora vamos falar sobre exercício físico aliado à alimentação para o emagrecimento. Sabe que a fórmula mais indicada e segura para o emagrecimento sustentável é a combinação desses 2 itens? Muita gente não sabe disso, quer fazer mais um ou mais outro e não quer aliar os 2. Ó, a combinação da reeducação alimentar com a adoção da prática de atividade física constante. Mas como fazer para praticar atividade física? Geralmente a gente se pergunta. Quanto mais ativa é a pessoa, menor é a possibilidade de ter eventos cardiovasculares. Além disso, em relação à perda de peso e a duração de frequência dos exercícios, mais importantes do que a intensidade do mesmo. É importante ressaltar que, em todas as pesquisas, o exercício tem resposta variável, dependendo de indivíduo para indivíduo. Homens, por exemplo, possuem respostas visíveis mais rapidamente, assim como os indivíduos mais velhos. Ainda falando sobre a eficácia do exercício na promoção da perda de peso, os efeitos da atividade física isolada são minimizados em comparação a uma dieta isolada. Gente, a perda de peso, a melhoria do condicionamento físico e a diminuição dos fatores de riscos de doenças crônicas são o foco dos exercícios físicos. Para todos os indivíduos, todos os adultos, até os que estão obesos, devem se exercitar na maioria dos dias da semana, se não todos eles. Somando no mínimo de 150 minutos de atividade física por semana, a fim de se protegerem contra doenças crônicas. Entretanto, há indícios de que indicam um gasto calórico ainda maior proporcionado por 200 a 300 minutos de atividade física por semana. Pode ser mais benéfico para o controle do peso a longo prazo. Muito interessante. Agora vem cá.
Se liga nessas verdades sobre emagrecimento. Você sabia que uma das principais causas da obesidade é a falta de atividade física e não somente uma superalimentação? Cara, sabia. O treinamento de exercício físico e de força é excelente para conservar a massa livre de gordura e perder peso. Louco, né? Outro, hein? Para perder peso, o exercício físico ajuda a criar um déficit calórico, pelo aumento do gasto calórico. Isso a maioria dos profissionais sabe, mas será que os alunos sabem disso? A grande maioria não, né? A grande maioria quer fazer tudo de qualquer jeito e acaba fazendo errado e trazendo riscos para a sua saúde mesmo. Eu acho que é importante a gente se atentar a esses detalhes. São realmente muitas informações de que a gente tem que ter, mas a gente tem que parar para pensar que a gente foi educado assim também, né? Isso vem desde quando nós éramos bem pequenos, desde a infância. E realmente mudar esse tipo de padrão, às vezes, é muito árduo. Eu não falo que é difícil, é árduo porque você precisa ter disciplina, ter constância para manter esse processo. Mas vamos lá. O exercício combinado com dieta maximiza a perda de gordura e minimiza a perda de tecido magro. Isso aí é muito importante porque as pessoas que priorizam somente a dieta, ela vai emagrecer, talvez ela perca gordura, só que ela também pode perder massa magra se ela não estiver fazendo musculação. Porque não vai gerar hipertrofia, somente a perda. Aí lá na balança vai fazer diferença de 5, 10, 15, 20 quilos, mas só pelo fato de não estar praticando atividade física, não existe uma conservação mesmo, né, da massa. Ao invés de você conservar ou aumentar a sua massa, você cataboliza e diminui aquilo. Aí diminui o peso na balança, diminui tudo, você fica feliz, mas a composição corporal não está de todo saudável. E né? pega o gancho que você falou lá atrás, sobre o aspecto de velho, de flacidez. Com certeza. O exercício físico de baixa intensidade e maior duração maximizam melhor o gasto total de energia do que exercícios de alta intensidade e menor duração. Às vezes a gente pensa que ir ali fazer 500 HIIT vai dar certo, né? Que você já tá tendo um gasto calórico muito alto, mas não é bem assim que funciona. Fora que os HIITs feitos com muita frequência e com pessoas que não têm atividade, não têm um condicionamento físico já um pouco mais avançado ou para intermediário mesmo, gera inflamação das vias respiratórias. Então é bom a gente ficar ficar atento. O risco de lesões atento. também, de tendões. O risco de lesão é muito maior, então a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa. A TMR, taxa metabólica em repouso, permanece elevada por 30 minutos ou mais após a prática de exercícios físicos de moderada intensidade. Em determinada frequência cardíaca, o indivíduo mais bem condicionado fisicamente gasta mais calorias em uma velocidade mais rápida do que o indivíduo menos condicionado. Foi o que a gente acabou de comentar. Bora pro próximo. Exercício físico não aumenta o apetite. Aparelhos para exercícios físicos chamados passivos, vibradores e cintas aquecedores não eliminam excesso de gordura. Se você tá aí acreditando em gel redutivo, em aparelho vibratório, em massagem, tira isso de uma vez da sua cabeça. Isso não perde gordura. Exercícios de redução localizada não mobilizam preferencialmente a gordura subcutânea armazenada perto dos músculos exercitados. Uma coisa que a gente pode colocar em mente aqui é que todo e qualquer exercício que você for fazer vai gerar um gasto calórico. O que vai importar é se sua dieta está casada junto com esse nível de atividade física para gerar o déficit calórico e você perder realmente os quilos que você deseja. É muito louco, né? Para aumentar o gasto calórico, evite equipamentos poupadores de esforço em casa e no trabalho. Se você tem, por exemplo, que ir no mercado, vá no mercado a pé. Se você tem que ir na distribuidora, vá na distribuidora Subir a as pé. escadas do prédio, não pega o Ao invés de elevador. usar o Sempre elevador. prioriza algo que vai gastar energia, porque assim o emagrecimento vem mais rápido. Agora, separando
separamos um momento para as respostas de uma caixinha de perguntas que fizemos na semana passada, com o seguinte tema: o que te impediu de emagrecer até hoje? Selecionamos algumas e temos a ansiedade. Pessoas que sofrem com ansiedade tendem a buscar o alívio nos alimentos com altas concentrações de carboidratos e açúcar. Falo isso com propriedade porque já passei por isso. Assim, tornam-se viciadas em alimentos desse tipo progressivamente. O resultado comum é o ganho de peso. Vale enfatizar que a sensação de alívio é momentânea, fazendo com que esses indivíduos se sintam culpados por tal consumo após. Tá tudo bem? Opa, levanta desceu pelo seu lado braço. errado. Desceu pelo lado errado. Com o resultado, seu estado Ai, psicológico tende a piorar, levando a desejar ainda mais os alimentos calóricos e doces. Portanto, o paciente entra em um ciclo vicioso, o que nos faz afirmar que a ansiedade causa ganho de peso. Então, sabemos que esse mal psicológico provoca momentos de compulsão alimentar, sendo que o consumo de tais alimentos estimula a produção de serotonina. Dessa forma, proporciona a sensação de bem-estar, mesmo que por um curto período. É fato que as pessoas extremamente ansiosas são mais estressadas e propensas a comportamentos compulsivos e também transtornos alimentares. Nesse último, podemos destacar a compulsão alimentar, anorexia, bulimia nervosa, além de muitos outros. Então, a ansiedade emagrece? Pode acontecer também, devido à distorção da autoimagem, problemas gastrointestinais e dificuldades na absorção de nutrientes provocados pelo transtorno. Contudo, a maior tendência é o aumento de peso. Mas ao adquirir hábitos saudáveis, o paciente encontrará o equilíbrio para controlar ou minimizar o nível de ansiedade, que é comer em excesso. Pelo amor de Deus, comer em excesso, quando eu tô nervosa, quando eu tô ansiosa, é uma das coisas que, tipo assim, me tira dos eixos mesmo, sabe? Que a época que eu engordei, eu acho que, sei lá, 14, 15 quilos, era por conta de ansiedade e depressão. Então eu fazia tudo pra descontar naquela comida, sabe? Acabar com a ansiedade comendo tudo aquilo. E era um bem-estar momentâneo que parava. É o prazer literalmente momentâneo, aquele que a gente comentou ontem, né? De comer um sanduíche, de comer uma pizza. E cara, era conta de R$2.000 de iFood. Eu falei assim, mano do céu, eu poderia estar enfiando esse dinheiro em não. Mas não, tô aqui comendo de iFood. E a gente às vezes nem percebe que tá nesse padrão, sabe? Quando a gente vai perceber, a gente já tá muito acima do peso. Isso é tipo assim, frustrante. Muito louco e frustrante. Mas a gente tá aqui pra alertar vocês. Ó, cerveja. Tomar aquela taça de vinho todos os dias pra relaxar. Ou se reunir com os amigos no final de semana para um delicioso churrasco com cerveja pode ser hábitos aparentemente inofensivos para muita gente. Mas a verdade é que a falta de equilíbrio pode resultar em consequências indesejadas no seu corpo. O excesso de bebida alcoólica atrapalha o emagrecimento e a busca por um corpo definido. Mesmo que nas pessoas que praticam o exercício físico com frequência, isso pode acontecer com toda certeza. Com frequência seguem dietas mais restritivas, né? O que muitas das vezes pode gerar o efeito rebote, pode gerar retenção e assim, é frustrante. Assim, porra, mas eu tô na dieta há uma semana. E a gente pode falar que todo esse processo também é ingrato, né? Tô aqui 15 meses treinando bonitinho, segunda a sexta, fazendo tudo bonitinho. Você vai lá no final de semana. É o que a gente estava comentando. Não adianta fazer a dieta de segunda a sexta. Exemplo, o final de semana são 3 dias. Sexta, sábado e domingo. A semana, o mês tem 4 semanas. 4 vezes 3 dá 12 dias. Então você fica praticamente a metade do mês fugindo da dieta. Bebida alcoólica, comida demais. Então fica muito descompensado, porque não adianta você fazer a dieta certinha, fazer o exercício regular certinho durante 5 dias, se nos outros 3 você literalmente caga em tudo que você construiu durante a semana. Não, e você faz a restrição durante a semana, se mantém no déficit calórico, aí chega no final de semana você come
um churrasco, por exemplo. O churrasco não é só a carne, que as pessoas se enganam falando, mas churrasco é só proteína. Mas, cara, depende da carne que você tá comendo, porque geralmente as carnes são gordurosas. Picanha é super gorduroso. É gostoso? Mas é gorduroso. Então a gente. Aí tem o pão de alho, tem a cerveja, tem a carne, tem a maionese, a farofa, a mandioca. Então, tipo assim, a restrição que você fez durante. Não, tem um feijão tropeiro, não posso falar que é muito gostoso. A restrição que você fez durante a semana, você vai lá e volta 5.000 calorias numa paulada só, em uma alimentação só. Então tudo que você restringiu, você consumiu de novo lá naquele churrasco. Então eu acho isso super frustrante. Olha, a gente não tá aqui falando pra vocês pararem de fazer isso, só que lembra do equilíbrio. Equilibrar, saber equilibrar. Pode sim, só que em equilíbrio. Tira um dia no seu final de semana, ou a cada 15 dias, porque é aquela tal da recompensa. O seu corpo merece ser recompensado pelo que você está fazendo durante os outros dias. E também se atentar mesmo a comer de forma mais consciente, que era o que a gente está falando, sabe? Ouvir o seu corpo. Porque às vezes quando a gente está bebendo uma cerveja ou consumindo essas calorias, de alguma forma a gente... Nossa, me perdi no limbo do... A questão da sociedade. Da questão da sociedade. Você tá comendo, bebendo, o que acontece? Você vai comer, beber, isso vai acontecer de forma consciente. Pega um pedacinho de carne aqui, um pedacinho de mandioca. Tá conversando e nem percebe. Conversando, você não vai perceber o quanto você comeu, sabe? Não vai saber dimensionar isso. Mas vamos, volta aqui. Isso acontece porque bebidas alcoólicas são ricas em calorias e não nutrem o nosso organismo. Caloria tem pra... Mas nutrir o nosso corpo que é bom de forma nenhuma. E ainda sobrecarregam o fígado. Além disso, geralmente quando as pessoas decidem beber uma caipirinha ou algumas cervejas, elas optam por algum tipo de petisco para acompanhar, que é o que a gente acabou de falar. Até mesmo as pessoas que não têm problemas com a balança precisam ter cuidado com o consumo excessivo de bebida alcoólica para não sobrecarregar os órgãos como o estômago, o fígado e o intestino. Um outro ponto importante é que o álcool é transformado em açúcar no corpo, imagina. E modifica o metabolismo assim, que é uma beleza. Dependendo da quantidade ingerida por dia, isso pode gerar o sobrepeso com muito mais facilidade. Além disso, o álcool tem um efeito bastante tóxico na mucosa intestinal, que acaba diminuindo a absorção de vitaminas fundamentais para o nosso corpo, como a timina, o ácido fólico e a vitamina B12. Vale lembrar que por ter a ação diurética, a bebida também aumenta a frequência urinária, de magnésio e zinco, né? Que são nutrientes reguladores do nosso organismo. E não é só isso, o álcool também contribui para a retenção de líquido, que gera aquela sensação de inchaço que ainda dificulta o ganho de massa muscular. O álcool é um vilão da boa forma, será? Eu ficaria mais atenta sobre isso. Já sou um pouquinho, mas vamos lá. A gente continua tentando ser um pouco mais consciente. De forma certa, podemos dizer que sim, que o álcool é uma vilã. As pessoas que fazem dieta a semana toda, exageram no álcool no fim de semana, cara, perde seus resultados, tem seus efeitos negativos, vai ter esse feedback negativo sim. E para pessoas sedentárias com hábitos alimentares irregulares, as queixas na balança são ainda mais visíveis. Como já foi mencionado, o álcool acumula no organismo, se acumula no organismo em forma de gordura, ele vira açúcar. Então você acaba levando o seu peso com mais facilidade, atingindo as regiões como o glúteo, a barriga, o quadril, principalmente nessa região das mulheres. O homem é no centro, né, na barriga. Mulher, barriga, quadril e glúteo. Imagina só, por conta de alguns churrasquinhos durante o mês. Mas vale lembrar que quanto maior o teor alcoólico, maior são as calorias de cada bebida. Uma única lata de cerveja de 350 ml, por exemplo, tem 147 calorias. Já uma dose de 100 ml de uísque tem 240 calorias. Imagina como fica o nosso organismo quando passamos uma noite inteira bebendo numa festa. Eu tô aqui imaginando já a ressaca do outro dia, né? Porque beber a noite inteira numa festa é ressaca na certa. Não, e vale lembrar que quando vai tomar uma cerveja, ninguém fica uma latinha, né? Ninguém fica. Então vamos lá. A próxima na caixinha de perguntas é incentivo. Encontrar uma motivação para iniciar uma dieta ou entrar num processo de emagrecimento nem sempre é fácil.
Porém, existem algumas estratégias simples que podem aumentar o estímulo e ajudar a manter o foco. O mais importante é sempre lembrar de se respeitar e entender que cada pessoa tem o seu próprio ritmo e tá tudo bem. O objetivo principal de qualquer dieta deve ser encontrar um estímulo de vida saudável e também prazeroso. Sentir-se motivado e feliz com o novo estilo de vida é o mais importante para garantir que se mantenha a dieta por mais tempo e se obter resultados duradouros, evitando o efeito sanfona. Algumas estratégias que sempre passamos para os nossos alunos são: defina um motivo para perder peso. É importante definir os objetivos de acordo com seus desejos. Exemplo, pode se encaixar num par de jeans ou ficar deslumbrante no evento. Após pensar nas suas motivações, é importante apontá-las em um papel, para que possa olhar para ela todos os dias e tentar sempre manter o foco. É aquele famoso quem não sabe o que quer e recebe o que vem, né? Exatamente, atirar no escuro. Atirar no escuro, você vai receber qualquer coisa, cara. Então tem uma meta, sabe? Que essa meta seja uma meta palpável, que você consiga realmente alcançar. Porque se você quiser emagrecer 20 quilos em uma semana, é certo que você vai se frustrar. É certo que você vai se frustrar. Então, assim, é se atentar a isso mesmo. Acreditar que você era capaz. Parece bem clichê, né? Mas muitas vezes, ao iniciar uma dieta, é comum ter um pensamento de derrotado. Manter a ideia de que será apenas mais uma tentativa frustrada de dieta de emagrecimento. Esses pensamentos pessimistas fazem com que o cérebro esteja predisposto a aceitar uma derrota mais facilmente. E com isso, a dedicação necessária para uma vitória acaba sendo reduzida. O nosso cérebro tem muito poder sobre as nossas vidas. Assim, acreditar na nossa capacidade de conquistar vitórias é importante para se manter estimulado e também persistente, aumentando o esforço e destinando àquela conquista. Sabe o que vocês podem fazer? Anotar tudo que vocês comem. Eu faço isso com água, eu não faço isso com comida, eu faço isso com água. Para me policiar, para saber que eu bebi pelo menos 2 litros de água por dia, eu anoto. Bebi 200 ml, vou ali e anoto. Bebi 600 ml, vou ali e anoto. 300 ml, vou ali e anoto. Quando eu bato a minha meta de 2 litros, eu fico mais tranquila, porque já hidratei meu corpo da forma que ele deveria. Agora eu posso beber água de forma mais tranquila. Mas anotar a água que eu bebo é assim, primordial. E o dia que eu não faço, eu não bebo água. É muito louco. Então é uma forma de eu me policiar, porque eu sei que eu tenho essa dificuldade de beber água. Tá aí um desafio pra vocês, hein, que acham que bebe mais de 2 litros de água por dia. Vão começar a anotar a quantidade de água que vocês bebem, pra saber se vocês estão pelo menos hidratando o corpo direito, né? E é muito importante anotar tudo que você come, porque muitas vezes escapamos a dieta sem ter noção do que fizemos. Estudos apontam que manter um diário alimentar aumenta as chances de perder peso ou manter o peso, que é um fator de motivação e sucesso. Mas não se pode esquecer de anotar tudo que come, incluindo snacks e as escapadas da dieta. Puta que acontece, anota tudo. Defina também se é interessante apontar as emoções que acontecem durante os dias, nos dias diferentes, né? Se você tem se você tá fazendo a dieta e se sentiu ansiosa naquele dia e sentiu a vontade de comer doce, é importante que você anote isso para você ter consciência do que acontece com você. Quais sentimentos que desencadearam você a chegar nesse desvio da dieta mesmo? Sim, é de extrema importância a gente trazer a consciência mesmo para o nosso corpo e para essas alterações que estão relacionadas com os dias em que a gente come mais, por exemplo, né? Real. Defina objetivos e prazos reais, é o que a gente estava falando. Definir pequenos objetivos e prazos reais é importante para avaliar ao longo do percurso se o esforço está sendo feito na medida certa ou se é necessário mais dedicação, além de servirem como marcos para comemorar pequenas conquistas. Traçar objetivos como perder 3 quilos em um mês ou ir para a academia pelo menos 3 vezes por semana são exemplos de pequenos objetivos com prazos reais, que podem ser alcançados, ao contrário de objetivos como emagrecer 10 quilos em um mês ou ter o corpo igual a uma atriz famosa. Busque também ajuda de profissionais.
Buscar a ajuda de profissionais como nutricionista e um educador físico é muito importante para receber as orientações especializadas e que se adequem aos seus hábitos de vida e aos seus objetivos também. Nós, com o nosso produto, iremos ajudar a traçar metas realistas para cada caso e mostrar qual o melhor caminho para seguir, além de ser uma importante fonte de ajuda, conhecimento e também estímulo. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já fiz isso várias vezes e falo que não é bom. Acho que, tipo assim, você chutar o balde e voltar a treinar depois é pior do que você ser sedentário e começar a atividade física. Fala sério, é um processo muito, 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 muito doloroso. Porque você já quer voltar e fazer tudo que você fazia, só que a gente sabe que isso é impossível, né? Não é bem assim que funciona. Então, não chute o balde. Quando errar, encare a dieta como um processo de mudança e não como uma obrigação que deve ser 100% cumprido o tempo todo. Exagerar em uma refeição ou faltar à academia alguns dias não são motivos para abandonar o processo e desistir do seu objetivo, pois o importante é manter um ciclo saudável e uma rotina que é respeitada, pelo menos na maior parte do tempo, que também não adianta você faltar 5 dias na semana e falar que está tudo bem, né? Pelo amor de Deus, isso deixou já de ser uma prioridade. Ao falhar, simplesmente volte à rotina normal e depois siga em frente. Esquece isso, não se martirize, não se frustre, só continua. Vida que segue. No entanto, os episódios de falha, se eles se repetirem com frequência, converse com um profissional. Busca ajuda, porque um profissional ele vai fazer o quê? Ter aquele compromisso que você não está tendo, né? De te trazer para perto, de te colocar na ação e de trazer essa consciência. Buscar ajuda, porque os profissionais eles utilizam estratégias de não deixar as pessoas, né, se perderem nesse processo. A gente precisa se atentar a esses momentos de falha, assim, sem sombra de dúvidas. Como que tá o nosso chat aí? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo ouvindo a gente direitinho? Deixa eu olhar. Um ok, um sim. Olha, o que vocês estão achando? Quais são as dificuldades de vocês? Tainã, Daiane, Anne. Nossa, eu não tô enxergando nada. Assim, eu tô enxergando assim. Tem uma pergunta ali, o quê? Tô amando. Quais tipos de Tainara estratégia? Costa. Para puxar a gente de volta pro processo. Quais os tipos de estratégia para puxar a gente de volta para o processo? Cara, eu acho que todas essas estratégias que nós falamos, que são pontos, né, que a gente precisa melhorar, eles precisam ser revistos todos os dias. Mas a melhor estratégia é não parar. Porque se você parar, você vai cair nesse limbo com certeza de continuar se frustrando por não continuar a dieta, continuar se frustrando por não estar se exercitando. Eu acho que um ponto bom é você lembrar o que te motivou a começar. Você olhar pra trás, por que eu tô nessa? Por que eu quis entrar nessa? Por que eu tô desistindo? Se é algo que você busca, que você realmente quer, é só olhar pra trás. Que eu tenho quase certeza, na verdade eu tenho certeza que isso vai te trazer novamente para o gancho. Se for uma prioridade, Sim. Isso vai te trazer pro gancho. Porque emagrecer, ela precisa ser uma prioridade quando você realmente quer, porque intenção é diferente de você, assim, você tem a intenção de fazer e você realmente ir lá e fazer, são coisas completamente diferentes. Eu posso querer emagrecer em uma semana, mas se eu não me movimentar para isso não vai acontecer. Se eu não me alimentar bem, isso não vai acontecer. Se eu não treinar, isso não vai acontecer. Então, lembrar que isso é uma prioridade e não desistir quando errar. A estratégia certa é não desistir quando errar. Desistiu, segue o fluxo. Continua de onde parou. Eu tenho, na infância, eu tinha uma amiga que a mãe dela deixava um biquíni pregado na geladeira, porque toda vez que ela ia abrir a geladeira querendo comer algo diferente, ela lembrava. Tal dia eu vou pra praia e eu quero vestir esse biquíni. Eu acho que deve ser uma estratégia muito boa. Colocar a calça que você quer vestir que não serve mais, eu acho que essa é uma ótima ideia. Ela foi
perspicaz. Agora vem cá, deixa nos comentários sobre as suas amarras, o que tá te impedindo de emagrecer até hoje. Também deixe sugestões para temas dos próximos episódios. A gente vai estar pegando os temas que vocês colocarem aí, preparando um roteiro bem gostoso para os próximos dias. Acompanhe também nossos conteúdos no Instagram e no YouTube. Tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar e tem muita coisa boa vindo por aí. Ative as notificações e vem com a gente nessa jornada. Te esperamos no próximo vídeo. Um grande beijo no coração. Amanhã, no mesmo bate-horário, tem outra live. A gente vai enriquecer o nosso cérebro, a nossa consciência, para que a gente possa emagrecer de forma consciente, rápida e definitiva. Esse é o nosso objetivo, em trazer a consciência para vocês, esses conteúdos, para que isso seja genuíno, tanto para nós quanto para vocês. É isso, beijão, até amanhã.